E já estamos a resolver a questão número 4. Admita que a altura de uma árvore H em metros t anos após ter sido plantada é dada por h de t igual a 13 sobre 1 mais 19,26 é elevado a menos 0,58t, com t maior ou igual que 0. 4.1. Determine quantos centímetros cresceu a árvore durante o primeiro ano após ter sido plantada. Apresenta o resultado arredondado às unidades. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Então vamos supor que isto é a nossa árvore quando foi plantada. Quanto tempo tinha decorrido, quantos anos tinham decorrido desde que isso aconteceu? 0. Portanto, aqui é no instante t igual a 0 em anos, né? E aqui vamos supor que seja um ano depois de ter sido plantada. Portanto, é o nosso t igual a 1, portanto, em anos. Qual é a altura da árvore aqui? Esta altura da árvore vai ser uma altura que é dada, portanto, como nós temos uma função que é h de t, então este aqui vai ser h de 0. Portanto, é a altura exatamente no instante 0 anos. E para aqui, após um ano, vai ser h de 1, h de 1 ano. Portanto, aquilo que nós precisamos saber para saber exatamente quanto é que a árvore cresceu desde que foi plantada até ao primeiro ano, é só fazer a diferença entre a altura no ano 1 e a altura no ano 0. Portanto, h de 1 menos h de 0. h de 1 é só substituir na nossa função o t por 1 e para o h de 0 a mesma coisa para o 0. Ou então, podemos recorrer às capacidades gráficas da calculadora e fazer isto de uma forma ainda muito mais cómoda. E em termos de calculadora gráfica é bastante simples, basta irmos aqui ao menu das funções, portanto a função em questão já está aqui previamente introduzida para ser um pouco mais rápido e a única diferença em relação àquilo que nós fazemos habitualmente, que é traçar o gráfico da nossa função, mas aqui é esta opção que todas as calculadoras gráficas têm para exibir valores. Neste caso, os valores já estão previamente ajustados para inserir apenas os valores naturais a partir do 0 e vamos buscar precisamente para x igual a 0 e para x igual a 1. Portanto, temos aqui nesta coluna o h de 0 e o h de 1. Portanto, é só mesmo transcrever e fazer a diferença no papel. E pronto, cá estamos nós novamente no papel. Já transcrevi aqui este valor que corresponde ao h de 1, este outro valor que corresponde ao h de 0 de acordo com a nossa calculadora gráfica. Agora mesmo só fazer a diferença que vai dar 0,46156,56. Bom, como é que nós devemos apresentar? Atenção, isto aqui vem em metro, portanto, porque estes valores aqui depois também vêm em metros, né? Isto em metros. Como é que nós devemos apresentar agora o nosso resultado? Apresentar em centímetros, arredondar as unidades. Portanto, isto convertido para centímetros fica 46,15656 centímetro. Agora cortamos esta parte e fica então 46 centímetros e esta é a nossa resposta. Portanto, ou seja, a árvore cresceu durante o primeiro ano desde que foi plantada, cresceu 46 centímetros. 4.2. Quanto tempo decorreu entre o instante em que a árvore foi plantada e o instante em que ultrapassou os 7 metros de altura, de acordo com o modelo apresentado? Apresenta o valor pedido em anos e meses com o número de meses arredondado às unidades. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 3 casas decimais. Então agora o que se pede é quando é que o nosso h de t, ou seja, a altura da árvore, é exatamente igual a 7 metros. Porque isto já vem a 7, isto aqui não é preciso fazer nenhuma conversão. Ou seja, substituímos apenas isto pela nossa expressão, ou seja, 13 sobre 1 mais 19,26 vezes g elevado a menos 0,58t. E isto vai ter que ser igual a 7. Agora, temos duas maneiras de, basicamente, resolver esta equação. Ou recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, que é isso que eu vou fazer de seguida, ou então podemos também fazer no papel. Mas essa parte aí é para quem é mais pró nestes assuntos. Então vamos fazer assim. Isto vai ser um dos gráficos, por exemplo, a nossa função f de x, e esta vai ser a nossa função, que é uma constante, que é g de x. Vamos ver onde é que estas duas funções se cruzam. Onde elas se cruzam é porque este valor aqui é exatamente igual a este aqui. E já estamos então de volta à nossa calculadora gráfica, já temos aqui então a nossa função que já tínhamos introduzido há pouco. Agora a única coisa que eu vou fazer adicionalmente é acrescentar aqui uma outra função, que é a função constante 7, apenas. E vamos testar o gráfico e ver onde é que isto nos vai levar. Ok, temos esta expressão aqui. Eu vou só fazer aqui um pequeno ajuste aos eixos, porque nós depois vamos copiar este gráfico para a folha de prova. Eu vou fazer o seguinte, vou começar, uma vez que isto, portanto, a variável x e a variável y, qualquer uma delas só fazem sentido para valores positivos, vou começar aqui no mínimo, vou colocar 0.
E o máximo, se calhar, não tenho necessidade de tanto, vou só colocar até 10. Ok. Vamos fazer a mesma coisa para o y. O eixo dos y, aqui 0 e aqui 10. Já está, já tem aqui uma visualização muito mais simpática do nosso gráfico. Agora, é mesmo só ver onde é que estas duas funções se cruzam. Portanto, que este vai ser este ponto aqui. Só buscar aqui muito rapidamente, só para termos a certeza que é mesmo isto. Interseção, cá está. Então, para x igual a 5,86, 58, 29, portanto o y é 7. E agora é mesmo só uma questão de transcrevermos este gráfico tal como ele se encontra aqui para a nossa folha de prova e dar a nossa resposta. E pronto, cá está então um esboço do gráfico que nós estivemos agora a visualizar, que é com a nossa função constante 7, a nossa função h de t e o ponto relevante, portanto com esta abscissa, isto é atenção, em anos. Nós pedem-nos o resultado em anos e meses, com os meses arredondados às unidades, e a única coisa que nós temos que fazer é passar isto para anos e meses. Então agora, neste tipo de situações em que eu quero passar este valor de 5,365829 anos para anos e meses, vou fazer o seguinte, vou separar a parte inteira da parte fracionária. A parte inteira vai permanecer em anos, portanto 5 anos, mais 0,365829 anos. Esta parte vai ficar assim e agora esta parte é que é convertida para meses. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós sabemos que um ano tem 12 meses, portanto 0,365829 anos terão x meses. Portanto é só mesmo fazer esta regra deste tipo, portanto fica x igual, é só multiplicar por 12. É isto vezes 12 a dividir por 1, 0,365829 vezes 12, ou seja, 4,389948 meses, ok? Mas agora vamos arredondar as unidades, e isto arredondado as unidades fica apenas 4. Portanto, a nossa resposta final é, portanto, a árvore chega aos 7 metros de altura após 5 anos e 4 meses, ok? Ok, e agora, como prometido, vou fazer então a resolução analítica deste problema. Ou seja, vamos passar todo este denominador, tudo isto que está aqui a dividir, vamos passar para o outro lado a multiplicar. Ficamos com 13 igual a 7 vezes 1 mais 19,26 vezes g elevado a menos 0,58t. Este 7 está aqui a multiplicar, vai passar para o outro lado. Portanto, a ideia é isolar este t. Okay? 13 sétimos igual a 1 mais 19,26 é igual a elevado a menos 0,58t. Este 1 também pode passar para aqui, fica 13 sétimos, mas passa e troca de sinal. Menos 1 igual a 19,26 é elevado a menos 0,58t. E agora este 19 que está a multiplicar passa a dividir, mas é a dividir por isto tudo. Então eu vou fazer o seguinte, vou só fazer 13 sétimos, vou transformar o 1 em 7 sétimos. 13 sétimos menos 7 sétimos igual a 19,26 é elevado a menos 0,58t. Agora 13 menos 7 vai dar 6, portanto isto fica 6 sétimos. Mas eu se calhar vou converter para decimal. O que nos vai obrigar a fazer aqui algumas aproximações, mas não interessa porque nós de qualquer forma teríamos de o fazer. Portanto fica 0,85714, chega, portanto 4 casas decimais, já chega, igual a 19,26 é elevado a menos 0,58t. Agora, este valor que está a multiplicar, agora pode passar para aqui a dividir, 0,85714 sobre 19,26 igual a e elevado a menos 0,58t. Agora vamos fazer esta divisão e vamos ficar com um valor aproximado. E agora eu vou já trocar aqui o primeiro e o segundo membro. Portanto, vou passar o e elevado a menos 0,58t aqui para primeiro e fica 0,044537. Pronto, fica assim. O que é que falta? Bom, como é que eu agora tiro aqui este e elevado a? Bom, por exemplo, vou fazer aqui logaritmo desta quantidade toda, mas vou fazer logaritmo desta quantidade toda aqui deste lado. Okay? Então, este vai cortar com este logaritmo porque são, quer dizer, tecnicamente não corta, mas pronto, são funções inversas e portanto anulam-se uma à outra e fica só menos 0,58t igual ao logaritmo de 0,0445.
E finalmente este menos 0,58 a multiplicar pelo t vai passar para aqui a dividir. Fica t igual a logaritmo de 0,0445 a dividir por menos 0,58. Vamos continuar aqui. Então o nosso t vai ser aproximadamente 5,365976, etc, anos. Ok? Ou seja, são 5 anos mais 0,365976 anos. E vamos passar isto para meses multiplicando por 12. Portanto, isto em meses. E dá 5 anos mais 4,39171, etc, meses. Ou seja, basicamente vamos ser conduzir à mesma resposta. Ou seja, 5 anos e 4, portanto isto arredondado às unidades, 4 meses. Já está. 4.3. É possível esta árvore atingir 13,5 metros de altura de acordo com o modelo apresentado? Justifica a sua resposta. Então, a forma mais prática de abordar o problema em questão é o seguinte. Nós sabemos que funções do tipo e elevada a x com a positivo tem um gráfico deste ano assim. Vem aqui do 0, passa aqui em 1, depois começa a crescer bastante rapidamente. Quando o a é negativo, começa a ter um gráfico descendente. Portanto, vem aqui de valores muito grandes, passa aqui em 1 e depois caminha muito rapidamente para 0, mas nunca chega a 0. E nós estamos aqui na presença, neste e elevado a menos 0,58t, estamos na presença de uma situação destas em que é elevado a ax com o a sendo menos 0,58, portanto temos esta situação assim e temos um gráfico deste género. Isto significa o seguinte, que à medida que o tempo, que é aqui no nosso eixo das abscissas, começa a tender para valores suficientemente grandes, portanto no caso para mais infinito, quando t tende para mais infinito, a função e elevado a menos 0,58t vai começar a aproximar-se de zero. No caso, então, este 19,26 que está a multiplicar por e elevado a menos 0,58t fica tudo zero. Portanto, se isto é zero, isto aqui multiplicado por zero também é zero. Então, sei-me que quando o t vai caminhar para valores suficientemente grandes, h de t aproxima-se de 13 a dividir por 1 mais 19,26 vezes 0, que é isto, fica tudo zero, fica só 13 sobre 1, que é igual a 13. E estamos aqui na presença de uma assíntota horizontal, portanto a árvore vem aqui de valores relativamente baixos e chega aqui ao 13 e começa a estagnar o seu crescimento. E, portanto, dizemos que a resposta é não, a árvore nunca chega a ter a altura de 13,5 metros. A alternativa, se preferir utilizar a máquina de calcular, também podem colocar a expressão na calculadora, colocar também adicionalmente o valor 13,5, portanto vai dar origem a uma reta horizontal e chegar à conclusão que o gráfico da função nunca vai interceptar a reta da equação 13,5. Chegando nomeadamente à conclusão que a altura da árvore vai sempre ficar abaixo desse valor. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.